é usar a tintura de planta seca, tá? E aí eu acho que gerou uma certa dúvida, né? Porque eu lembro que houve uma pergunta, não sei se foi aqui, né? Isso. Assim, mas aí a tintura vai misturar com óleo essencial, né? Não, a tintura, ela é um método natural de tratamento que você vai aprender em fitoterapia, né? Foi isso. Então, ela pode ser, quando é ensinado de forma adequada, como você foi ensinado, algumas tinturas podem ser tomadas, ingeridas, outras não, dependendo da planta, dosagem e tudo mais. Como a gente vai ver dosagem com os óleos, vocês tiveram, né, com a fito. Então, a tintura é um método de tratamento, mas ela extrai ativos da planta seca. Entre esses ativos, de algumas plantas também sai óleo, num percentual muito menor do que o óleo essencial, como eu falei. Então, você pode usar a tintura, além do que vocês aprenderam a usar para fito, como uma alternativa de aroma, tá? Substituindo o óleo essencial, certo? E aí vocês podem usar a tintura só para estímulo da olfação, além do que vocês já aprenderam na fito, ou ainda misturar com algum óleo vegetal e aplicar, por exemplo, numa compressa ou numa massagem. Né? Por exemplo, tintura de arnica é muito utilizado com massagem. Né? Em caso, por exemplo, de gota, né? Enfim, algumas alterações do ponto de vista de circulação ou articular. Tá? Então, ou seja, então essa é a diferenciação. Tá? Então, ou seja, não há uma divergência de vocês aprenderam com a fito. É que na fito, provavelmente, vocês aprenderam a usar a tintura, algumas delas para ingestão, outras não, para determinados tratamentos. E aqui a gente está trazendo como uma possibilidade de usar para estímulo olfativo ou aplicação de compressa ou massagem, substituindo o aroma do óleo essencial. Reforçando de que o óleo essencial vai ter uma quantidade de óleo muito maior, porque a gente está falando de uma alta concentração. A tintura, vocês já aprenderam com certeza que a extração dos ativos vai ser bem menor do que outros processos, né? E a quantidade de óleo que pode ser extraída ali da planta ressecada vamos colocar assim, entre aspas, 1% do que tem, 2% do que tem no óleo essencial, tá? Então, assim, para não ficar dúvida, tá? E a gente começou a conversar e eu pensei, né, das perguntas que vão surgindo, como é que foi, assim, acho que aqui ficou um pouco de dúvida, tá? Então, a tintura é exatamente como vocês aprenderam na fito, né? É um recurso muito, na fitoterapia, basicamente, acho que o que é mais utilizado nas práticas integrativas é a tintura e os chás, né? São as duas formas, os chás das suas diversas formas, né? Infusão, enfim, todas as possibilidades. E como as plantas, algumas das plantas que nós fazemos tintura, elas são muito voláteis, né? A tintura também pode produzir esse aroma substituindo o óleo essencial em alguns casos, tá? Então essa foi a questão central, tá? E eu acho que foi essa, né? A questão que a gente viu que gerou uma dúvida de repente maior. Então tá, tranquilo? Acho que foi melhor, né? Isso, então, tá, para não ficar dúvida. E aí vocês podem usar a tintura misturada com óleo vegetal também para algum tipo de massagem ou não, ou apenas para estímulo olfativo. Vamos lá onde a gente terminou, Cris? Ontem. Isso. Nunca vi isso, tá? Aqui a gente falou, né? Isso. A gente começar a falar mais um pouco ainda da toxicidade, para depois a gente começar a ver os tratamentos, né, e dosagem e tudo mais. Então, os óleos que normalmente se solicita que a gente tenha um maior cuidado, tá? São aqueles mais fortes, que são estimulantes do sistema nervoso central. E interessante que isso serve tanto para óleo essencial, mas também serve no campo da fito, por exemplo, para chá, para a própria tintura, tá? Todos aqueles que são estimulantes do sistema nervoso central. Entre eles, por exemplo, o alecrim, tá? O alecrim tem a cânfora, né, que é capaz de apresentar neurotoxicidade, ou neurotoxicidade, né? Ou seja, pode intoxicar o sistema nervoso central, tá?
podendo, por exemplo, causar convulsão, ou causar desmaio, ou causar leves perdas de consciência, por exemplo, esquecimento, confusão mental, tá? Mas na bibliografia o mais relatado são convulsões. Isso, obviamente, numa alta dosagem. E na aromaterapia, alta dosagem, principalmente pelo uso permanente e contínuo. Então, aquela coisa assim, começar a usar o óleo e ficar meio ano usando o óleo. Tá? Ou aquela coisa assim, uma gotinha na roupa, chega em casa e coloca no ambiente, vai dormir, coloca uma gotinha na fronha, né, ou no cobertor. Tá? Isso pode levar, por exemplo, a situações de confusão mental, dificuldade de memória e convulsão. Tá? E isso indica também, vocês vão encontrar na bibliografia, quando forem fazer estudos mais avançados, que o alecrim é um óleo, por exemplo, que precisa ser utilizado com muito cuidado em pessoas que têm história de epilepsia, ou melhor, que têm epilepsia, né? Ou já tiveram história de convulsão. Tá? Pode ser utilizado? Pode, com muita cautela. Eu, por exemplo, quando tenho situações desse tipo, com epilepsia ou convulsão, eu já não uso alecrim, a gente busca substituir por outro. Tá? Por quê? Porque tem um princípio na medicina tradicional chinesa que é fazer o simples. O simples é o melhor. O simples é o mais eficaz. Então, por exemplo, a gente não usa muitas agulhas na acupuntura. A gente só usa um tipo de óleo, não mistura do óleo. Se a gente sabe que o alecrim pode desencadear convulsão e a pessoa já teve história de convulsão no passado, mas a gente precisa estimular o sistema nervoso central, a gente busca um óleo que a gente sabe que tem menor risco, tá? Então, ou seja, a precaução, né? É fazer o simples, é fazer o tranquilo, tá? Ou seja, na medicina tradicional chinesa é isso, é o caminho da maior tranquilidade. A gente não complica muito, tá? O segundo óleo é o óleo essencial do eucalipto, tá? Que contém, né, uma concentração grande de cineol, 70% a 85%, às vezes, hoje na bibliografia, até um pouquinho maior do que isso, tá? E esse cineol já tem alguns estudos que mostram que o cineol, a ingestão de 3 ml pode causar sonolência, tá? E aí a ingestão no sentido não somente de ingerir esse óleo, tá? Que na verdade é extremamente contraindicado, não se deve fazer, em hipótese alguma, tá? Mas a própria inalação do óleo, tá? Então, inalação ou na própria massagem, tá? Pela metabolização pela corrente sanguínea. Então, 3 ml pode causar sonolência, 5 ml pode causar perda de consciência, tá? E confusão mental, e acima de 5 ml pode causar até a morte. A bibliografia tem apontado isso, tá? O eucalipto, que é um óleo muito utilizado, nós estamos utilizando aqui, ó. O que significa 5 ml? Vai ser a diluição dele, que vocês vão aprender na dosagem, de 5%. Então, ou seja, esses óleos, alecrim, eucalipto, cravo, hortelã-pimenta, todos esses que são estimulantes do sistema nervoso central, que são óleos que, assim, às vezes a gente abre o vidro aqui e as pessoas já sentem, tá? São os óleos, entre aspas, mais fortes, estimulantes. A diluição dele é sempre em torno de 0,5%, 1%. A gente não ultrapassa 2%. Então, normalmente, às vezes, 5 ml vai estar representando, às vezes, 4, 5%. Então, é uma concentração muito grande, tá? A gente pode chegar a 5%, por exemplo, em lavanda, né? Pode chegar a 5%, às vezes, no melaleuca, tá? Mas normalmente vocês vão ver, eu vou ensinar vocês que a gente fica na faixa de 2% na diluição, tá? Então, mas esses que eu estou citando aqui, sempre 0,5%, 1%, tá? A recomendação como taxa de segurança é sempre fazer 0,5%, tá? Mas a gente tem manipulado tipo a 1%, 1,5% até, e não tem tido nenhum tipo de problema, e a bibliografia também só aponta o cuidado, principalmente nesse índice acima de 3%, tá? Tem alguma pergunta lá? Qual que é o outro óleo que você falou que pode usar para epilepsia? Que não pode. Que não pode. Não, ou melhor, não é que não pode.
a gente tem ressalvas, tem que se tomar cuidado. O principal deles é o alecrim, tá? Alecrim. Mas óleos que são estimulantes como o próprio eucalipto e hortelã-pimenta, a gente também tem que ter cautela. Mas o alecrim é o principal. O alecrim é uma planta muito interessante porque ela tem um poder de estimulação e um poder de sedação. E o alecrim também, ele tem um poder, pela medicina chinesa, ele aquece e ele resfria. Alguém aqui já tomou chá de alecrim? Eu não suporto. Então, Só depressão. Isso. Quem toma um chá de alecrim percebe bem, vai perceber o seguinte. Ele lembra, por exemplo, algo com mentol, no sentido que ele refresca, parece um mentol assim de começo, e depois ele aquece muito. Então ele tem essa característica, ou seja, na medicina chinesa ele transita pelo yin e pelo yang, de forma forte. Então ele resfria e aquece, tá? Então ele vamos colocar assim, ele tem uma dupla polaridade. E por isso que o alecrim é a planta que está em todos os rituais de cura do mundo. Tá? Os religiosos, os terapêuticos, sempre tem alecrim, tá? Porque é uma planta muito poderosa. Então ela do meu ponto de vista, que a gente sempre tem que tomar maior cuidado, tá? Em manipulação, seja na fito, em tintura, em óleo, tá? Essencial. Tá? Qual seria o melhor óleo para tratar essa pessoa? Com convulsão? Então, na verdade, assim, a gente não trata não é que não trata, né? Eu não tenho experiência em tratar, Roberto, não tenho experiência em tratar casos de convulsão com aromaterapia. Mas a gente trata situações de saúde em pacientes que têm história de convulsão, tá? Então, mas se a gente pensar, então assim, daí vai depender o que eu estou tratando da pessoa, né? Por exemplo, se é uma ansiedade, se é uma insônia, se é uma dor, tá? Agora, se a gente pensar em convulsão, tá? Que é um campo que eu não tenho muita experiência em tratamento, mas a convulsão, se a pessoa ainda ela tem crises convulsivas, mesmo que esporádica, isso demonstra que ela tem um lapso, uma falha no sistema nervoso central, que para a medicina chinesa a gente vai falar que é Shen, e que o sistema nervoso central ele desequilibra e entra em excesso, e faz a pessoa ter uma perda de consciência. Então a gente tem que normalmente utilizar óleos que têm um poder de tranquilizar a mente, tá? Por exemplo, lavanda. Tá? Pode ser o próprio melaleuca em algumas situações, né? Mas dificilmente a gente vai utilizar, quando a gente está pensando na convulsão, os grandes estimulantes do sistema nervoso central, que é alecrim, cravo, gengibre, hortelã-pimenta e eucalipto. E canela. Tá? Esses são os mais estimulantes. Então, esse a gente evita na convulsão. Normalmente a gente vai entrar com óleos que têm o poder de acalmar, não é de acalmar no sentido de tranquilizar a mente, tá? Para fazer com que o sistema nervoso central trabalhe num ritmo, ou melhor, trabalhe ritmado, né? Porque a convulsão é isso, uma perda do ritmo, né? E aí o lavanda pode ser bem eficaz. Gerânio pode ser bem eficaz, tá? Também. Acho que esses são os dois principais. Falando nesse tema aí, epilepsia é considerada uma doença crônica. E aí, que nem eu tenho um primo que ele nasceu com deficiência física, ele teve, acho que se eu não me engano, faltou oxigênio durante o nascimento do parto ali. Então ele ficou com o lado direito prejudicado motoramente, sim, e ele também tem um retardo mental, né? E aí ele toma remédio contínuo e é controlado, assim, quando ele era menor, eu lembro que ele tinha algumas crises de epilepsia, mas com esse medicamento se mantém. Hoje, né, ele está com 29, 30, ele não tem mais, mas como que a medicina chinesa viria isso? Existe assim um tratamento? Sim, se faz tratamento com acupuntura, se faz tratamento usando alguns óleos essenciais, pode usar fitoterapia também, com aquelas plantas que são mais também utilizadas no sentido de melhorar circulação sanguínea, mas que não sejam grandes estimulantes do sistema nervoso central, de tranquilizar a mente, ter o poder de acalmar, tá? Porque assim, ó,
o que eu acho que o mais importante no entendimento das convulsões, saindo assim, a convulsão ela tem uma causa que é neurológica, certo? Que pode ser, por exemplo, vinculada à doença, à falta de oxigenação, né? Hipóxia, anóxia. Só que a pessoa vai convulsionar, então assim, ela tem uma estrutura biológica que deixa ela propensa a convulsionar. Mas ela só convulsiona diante de situações de estresse. Então esse é o entendimento que o terapeuta precisa ter. E aí, é mais ou menos assim, o terapeuta tem que aprender a intervir e ensinar o paciente a entender quais são os desencadeadores dessa convulsão. Tá? Então, por exemplo, às vezes, cansaço físico faz a pessoa convulsionar. Situações de ter que se expor, né, emocionalmente, geram ansiedade, faz a pessoa convulsionar. Tá? Mudança de ambiente. Né? Então, não é incomum, por exemplo, as pessoas vão viajar e convulsionam. Tem epilepsia, muda o habitat, então, é a história, né? Que a nossa saúde se regula pelo meio ambiente que a gente está mais habituado. Tá? E aí, quando eu falo convulsionar, é independente de ter epilepsia ou não. Tá? Porque a epilepsia é uma doença que uma das características é a convulsão. E nós temos convulsões que são isoladas. Nós temos pessoas que são mais propensas a convulsionar. Então, a convulsão ela tem como base uma alteração de fluxo e de ritmo do sistema nervoso central, que faz a pessoa ter uma perda de consciência, mas existem fatores que desencadeiam isso. Né? A ponto que tem pacientes que são epiléticos ou que têm história de convulsão, que alguns se autoeducam, eles percebem quando eles não têm a convulsão. E, por exemplo, eles sentam, avisam alguém. Né? Então, por exemplo, uma vez na rua eu presenciei uma pessoa que veio na minha direção e pediu a minha ajuda porque falou que ia convulsionar, porque ela estava tendo os sintomas. Né? E aí tinha um banco próximo, eu já sentei, então ela convulsionou, fiquei próximo, né? Fiz a gente basicamente monitora, né, a pessoa com convulsão, a gente não intervém no momento da convulsão. Ou seja, essa pessoa ela já sabia o que desencadeava, né, nela a convulsão. E aí o terapeuta tem que ir identificando isso, né, e que normalmente o que gera as questões de estresse, tá, sobre o corpo faz com que a pessoa tenha convulsão. Porque a palavra, isso também é importante, né? O que significa estresse? Tá? Estresse é um termo que a gente começou a utilizar na saúde, tá? Que é um termo que veio da engenharia. Tá? Ou seja, a pesquisa em engenharia tem um campo de pesquisa que ela pesquisa o efeito, a ação das forças sobre uma estrutura. Tá? Então, por exemplo, aqui tem uma laje. Então, qual o limite de peso para essa laje? Né? Então, na engenharia começou a se estudar que às vezes chega um momento da pressão sobre um objeto que isso aqui não vai desabar, mas ele começa a ter abalos. E esses abalos foram chamados de estresse. E a saúde começa depois a pegar esse termo para explicar os nossos abalos. E por isso que a gente fala, estou estressado. O que é estressado? Então, o que é o estresse? Do ponto de vista da saúde, na origem da palavra que vem da engenharia, é quando forças externas sobre o meu corpo, que é biopsíquico, sócio-espiritual, né, começa a me abalar, começa a poder romper essa estrutura, igual uma laje. E aí eu começo a me sentir mal, começo a ter doença, uma delas pode ser a convulsão. Então, ou seja, mostra que existe uma força grande que está abalando, né, o nosso corpo, tá, na sua totalidade, e que pode nos matar, assim como pode destruir uma laje. Então, isso é o estresse. Né? Então, como que a gente trata o estresse? Primeiro, a gente tem que identificar que forças são essas que estão botando o meu corpo em situação de risco. E depois, aumentar a vitalidade do corpo. Tá? Então, por exemplo,
Convulsão é algo que a gente quase não trata, mas estresse a gente trata todo dia. Né? Porque o que mais chega hoje para as pessoas são com sintomas, mas falando para a gente assim, estou muito estressado, cara, não aguento mais. Inclusive pessoas, por exemplo, a gente já tem pessoas com tentativa de suicídio, né? E aí pessoas que estão convulsionando, pessoas com perda de memória, mas tudo pelo estresse. Então, primeiro a gente identifica quais são as forças que estão sobre esse corpo, que está fazendo ele abalar, igual uma laje, qual é o peso que está sobre essa laje, não é? Se a gente começa a ver que essa laje está rachando ali, está mudando o formato, tem alguma força estranha sobre ela. Pode ser de cima, pode ser do lado, né? Então a gente vai identificar. No corpo a mesma coisa, tá? Do ponto de vista da saúde, essas forças podem estar vindo do trabalho, da família, da vida pessoal, né? Das questões econômicas, ou de todas elas. E aí a gente começou a identificar isso e a trabalhar, e aí, por exemplo, dos óleos essenciais, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a trazer, por exemplo, óleos que tenham o poder da pessoa enxergar as coisas, entender as coisas. Então, gerânio, né? Os óleos cítricos de uma forma geral, né? Lavanda, porque tranquiliza, relaxa, e aí a gente vai fazendo isso. E depois, aí a pessoa já está se sentindo melhor, já identificou onde ela precisa modificar. Aí a gente entra com óleos, pensando aqui em óleo, óleos que trazem vitalidade, força. Eucalipto, pode ser o alecrim, pode ser o cravo, né? Ah, mas essa pessoa tem histórico de convulsão. Aí o alecrim eu já não uso, tá? Mas são, ou seja, óleos que vão trazer vitalidade, força. O que nós utilizamos mais é cravo. Tá? Roberto, esse estresse também, além de ser externo, ele pode ser interno, causado pela própria pessoa. Por exemplo, eu trato muito pessoas com sobrepeso que querem perder peso e fazer a estética corporal. Mas elas não conseguem parar de comer em excesso, não conseguem parar de comer doces. Então tem uma auto-injeção, uma autodestruição do corpo através de... Não é que não querem, elas não conseguem. Então aí precisaria entrar também com alguma coisa para desestressar essa pessoa, para fazer esse equilíbrio, porque isso causa, além da parte estética, né, disfunções em joelho, coluna, desestrutura todo o excesso de peso, e também a questão da hipo, que seria falta também o excesso e a falta, né? Por exemplo, eu tenho hipoglicemia, eu nunca mais tive crises, mas quando eu esqueço de comer, que é muito comum eu esquecer de comer, eu tive já crises graves, assim, desse estresse, assim, não era uma convulsão, mas era como se fosse eu estivesse morrendo mesmo. O meu corpo todo se entortou por falta de glicose, e isso aconteceu algumas vezes até eu entender, saber o que eu tinha. Então esse estresse ele não é só externo, ele pode ser também interno. Lógico que no caso da hipoglicemia é uma deficiência do meu organismo, mas o excesso de glicose ou de calorias também pode ser... Assim, ó, pensando em estresse, a fonte que causa estresse é sempre externa, tá? A manifestação do estresse é sempre interna, tá? Ou seja, se começa a rachar essa laje, ela está rachando porque houve uma pressão sobre essa laje, essa pressão externa. Mas a estrutura dela não estava o suficiente para aguentar isso, tá? Então, ou seja, a manifestação do estresse é interna. E aí essas coisas começam a se relacionar, o externo e o interno, né? É um entrelaçamento, como eu falo. Agora tem uma coisa bem importante na questão da obesidade, que é o seguinte: a pessoa não consegue parar de comer porque ela tem questões externas que estão no campo psicológico, social, espiritual, e por isso que ela não consegue. Tá? Ou seja, se não conseguir, essa falta de controle, a pessoa preenche deficiências da vida na comida. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe hoje, até em pesquisas, tem pessoas que comem. Por exemplo, eu lembro de um paciente que ele falava para mim que ele não consegue parar de comer, né? E assim, e ele tinha toda uma história de fome.
de infância com fome, de pobreza. Então, comer para ele era uma necessidade vital, né? Então, ele tinha que trabalhar, né, essa questão dessa carência que teve lá na infância, dessa pobreza, dessa falta de alimento. Então, a gente começou a mostrar para ele que ele não era mais aquela criança. Agora ele era um adulto, em outra situação, que tinha alimento, que podia comprar. Então não era mais aquela criança, porque você percebe que ele ainda se reproduzia naquela criança de 30 anos atrás. E aí não parava de comer. Tá? Ou seja, preenchendo a carência dele lá na infância. Então ele teve que começar a ter esse entendimento. E aí, por exemplo, pensando em óleos essenciais, são os óleos que precisam despertar a pessoa para a consciência. Né? E gerânio é um deles. Tá? Lavanda também ajuda nesse sentido. Às vezes alguns óleos estimulantes como cravo, canela, tá? Então a obesidade ela tem essa questão muito ligada com histórias muito subjetivas. Tá? Nós temos uma cultura do engorde, porque nós temos uma cultura do consumo, né? Do consumo desenfreado. Isso é muito importante na formação de terapeuta, né? Porque ser terapeuta integrativo hoje em dia também refletir sobre esse mundo de consumo. E aí é uma coisa tão complexa porque a gente corre risco de cair em armadilhas do tipo, quando a gente vai trabalhar para sobreviver, a gente cai também às vezes na lógica do consumo. A história, por exemplo, que a gente falava, a gente começa a vender óleo essencial, né, para ganhar mais, aí para vender mais a pessoa tem que usar mais, mas óleo essencial às vezes a gente tem que usar pouco. Então às vezes a gente se perde porque a nossa lógica de mundo é de consumo. É uma coisa tão absurda que assim, a pessoa ela quer comer uma pizza, por exemplo, né? Ela quer comer uma pizza, né? Então, ela está com contato com a pizza, ela vai lá, a pizza, essa pessoa está sozinha, então tem uma pizza pequena. Não faz isso. Tem óleo essencial. Então, assim, aí ela vai comer uma pizza, aí chega lá, a pizza custa R$10. Nossa, ainda está muito barato. Não sei, R$50. Me fala de que é. R$50. Aí o garçom vem e fala assim, mas tem a pizza gigante, e aí você paga R$49,90. 10 centavos, é 50 igual. É 50, tudo igual. R$49,90, 50, até porque não vai ter os 10 centavos de troco, normalmente. E aí você pede a gigante. Mas a pizza que você queria comer era o suficiente. E você come a gigante. Ou seja, você percebe que se mistura a alimentação com o financeiro, com o comercial, e aí nós temos a cultura do engordo, né? E as crianças estão sendo educadas para isso. E assim, e o terapeuta integrativo ele tem conseguido de alguma forma fazer com que os pacientes tenham essas reflexões. Então a gente engorda porque a gente tem muitas carências, muitas dificuldades, e a gente desconta tudo no prato, né? A gente não se alimenta porque está com fome. A gente se alimenta por várias outras razões que dão fome. As pessoas, para conversar, precisam comer. Ela tem que sentar, né? Assim, lógico que a coisa do cafezinho, isso também, porque é elemento terra, né? E alimento, isso ajuda mas o problema é que a gente faz isso com excesso, né? Então, a pessoa quer conversar, ela senta e toma café e conversa. Daqui a pouco ficam calados. Aí querem voltar a conversar, daí vão fazer o almoço, né? É uma cultura de engorda o tempo todo. Junta isso o sedentarismo, porque a gente só trabalha, né? Aquela lógica de trabalho, aquela historinha assim, a pessoa trabalha para pagar conta. Entendeu? Isso é perverso. Isso destrói qualquer saúde, isso destrói qualquer pessoa, isso faz com que a gente desenvolva doenças emocionais, porque a vida passa e a gente só enxerga lá no final. Ele ficou trabalhando para pagar conta. E a gente não conseguiu fazer coisas importantes para a gente.
Então, eu vou falar para vocês assim. Terapeuta bom é terapeuta que entende algumas coisas básicas. Que a vida não serve só para a gente comer, fazer sexo e dormir. Que a vida não serve só para a gente trabalhar 5 dias da semana, para 2 a gente enlouquecer querendo se divertir. E para a gente trabalhar 3 semanas, para no quarto ter alguma renda para pagar as contas. E normalmente vê que as contas não fechou, daí acha que vai resolver isso trabalhando mais e se perdendo mais ainda. É tudo que aqueles que mandam no mundo, porque tem pessoas que mandam no mundo, desejam que a gente faça. E o terapeuta ele tem que conseguir enxergar isso. E começar a enxergar, olha como eu estou entrando nesse processo, olha como eu vivi nesse processo, eu posso sair desse processo. Eu posso tentar atender melhor as pessoas nesse processo. Né? Só que daí é aquilo que nós conversamos ontem, é estilo de vida. Então ele tem que entender isso. Olha, a vida não é só comer, não é só fazer sexo, não é só trabalhar para pagar conta. Né? A vida também é descoberta, a vida também é mudança, a vida também são novas aprendizagens, a vida também é aprender a sobreviver sem a lógica do consumo. Enfim, tem muitas coisas envolvidas que fazem a gente viver de forma plena, de chegar no final da vida feliz, realizado. Vocês sabem que tem pesquisas que têm mostrado que o percentual muito alto de pessoas que chegam nos seus 60 anos, né, hoje no Brasil entre 60 e 70, descontentes com a vida. É um percentual muito alto. Muito alto, é gigante, assim, é 90 e poucos por cento. Ou seja, de 10 pessoas, 9 chegam aos 60, 70 falando, que merda. Queria uma nova vida porque não serviu essa. Isso, gente, é grave. Isso é grave. Isso é muito grave. E normalmente essas pessoas estão com doenças crônicas, óbvio. Diabetes, câncer, né? Então, assim, a terapia integrativa, ela transita por isso, essa questão de repensar o mundo, né? E atender os pacientes nessa globalidade. E aí eu sempre falo, como terapeuta, eu aprendi o seguinte, integrativo. Há grandes causas de doença na sociedade, que causam, assim, há muitas pressões que causam estresse, e aí esse estresse, quando está no organismo que está fraco, sem vitalidade, geram doenças graves. Tá? Então, basicamente, ou seja, estou falando para vocês, basicamente todas as doenças graves, todas, estou falando, elas resultam do estresse sobre um corpo que está fraco, que a imunidade está rebaixada. Pimba. E quais são essas forças? Hoje em dia, basicamente duas. Trabalho e família. Trabalho e família. Quase todas as grandes forças que geram grande estresse, e quando a pessoa está com a imunidade rebaixada, esse estresse se encarrega de gerar grandes doenças, vem daquilo que nós chamamos de trabalho e família. As famílias são benéficas,